Olá, bom, encerrando o meu dia hoje, na verdade já à noite, e periodicamente eu também quero compartilhar com vocês algumas leituras muito interessantes para quem quer pensar na política e no processo eleitoral, na construção de não só uma convivência melhor, como de relações mais voltadas para o interesse coletivo. Eu terminei agora de ler esse livro aqui muito interessante, Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, um italiano, também cientista político como eu, e eu particularmente gosto muito dos cientistas políticos italianos. Vou citar alguns livros interessantíssimos e fundamentais para a ciência política, e vou compartilhar isso com vocês. Mas hoje, como um primeiro livro, um primeiro vídeo falando de livro, é interessante explicar, primeiro, se faz sentido para você a gente falar de política e a forma com que eu trago isso para vocês, para eu entender que faz sentido compartilhar. Então, faz o clichê todo aí de curtir, fazer um comentário ou se inscrever, para eu saber que nesse formato e esse conteúdo faz sentido. Ciência política, muitos não sabem, inclusive volta e meia encontro pessoas que perguntam o que eu faço, eu comento sou cientista político, me perguntam e comentam que nunca tinham conversado com algum cientista político, que viram isso apenas na televisão, enfim. E a ciência política no Brasil é bastante recente, né? Esse advento das ciências sociais. Então a ciência política é uma das três ciências sociais, né? Que são além da ciência política, a sociologia e a antropologia. Então temos a ciência política. E a ciência política é mais voltada para esse estudo das instituições, da política propriamente dita, e eu já comentei com vocês. Se quiser olhar de novo no primeiro vídeo, eu falo um pouquinho sobre o que é política, com um exemplo muito interessante que eu dei para minha filha. Então, se você está curioso, corre lá e dá uma olhada, eu acho que vai valer a pena. E então eu vou trazer vários livros, e por mais que eu tenha acabado de ler esse livro, hoje eu vou falar de outro. Vou falar de um livro que teve muita polêmica, mas vendeu bastante na última eleição em que o Trump, na primeira eleição, na verdade, em que o Trump ganhou como presidente nos Estados Unidos, que é um livro que tem o título de Como as Democracias Morrem. Então, para a gente falar disso, vamos fazer de novo aquilo que eu já falei algumas vezes. Vamos deixar a emoção de lado e vamos falar só da razão. Se você tem uma posição política, como muitos temos, deixa de lado. Você é de esquerda, você é de direita, deixa de lado um pouquinho. Se você tem um partido político, não pensa nele agora. Se você está olhando para o governo federal, espera um pouquinho, vamos voltar. Fala aqui da nossa cidade, da sua cidade. Na minha aqui, Curitiba, na sua pode ser qualquer uma das outras 5.569 cidades do Brasil, de um total de 5.570. E o livro é interessante pelo seguinte, um pouquinho antes do Donald Trump ter sido eleito presidente pela primeira vez nos Estados Unidos, dois autores, dois professores, escreveram esse livro intitulado Como as Democracias Morrem. Porque eles estavam preocupados com a ascensão ao poder de uma pessoa com o perfil do Trump. Porque até então eles viam aquilo como uma possível ameaça à democracia estadunidense, que é tão vendida bem externamente, né? E para eles também, que se vangloriam bastante do país que eles construíram, enfim. E algumas situações
são bastante similares. E você vai ver alguma semelhança com certeza ao Brasil e a alguns outros processos. Mas sempre que eu leio um livro, eu costumo, primeiro, conhecer os autores, tentar entender de onde eles vieram, o que eles estudaram, qual é o contexto em que eles estavam inseridos quando escreveram o livro e também o contexto em que o livro foi escrito é muito importante. Então, o contexto do autor e o contexto do livro. Nesse caso, os dois autores, um deles, os dois professores de Harvard, um deles especialista em estudar as ditaduras da América Latina. Então, um grande pesquisador das ditaduras que aconteceram aqui na América Latina e o outro das ditaduras na Europa. Então, com certeza, isso já no século passado, né? Então, os dois estudando essas ditaduras, conversando a respeito, resolveram trazer à tona alguns pontos importantes e que eu acho que são interessantes da gente pensar nessa leitura. Se você ainda não leu, recomendo, vale muito a pena, mas vá dessa forma. Deixa de lado um pouquinho a sua posição política e preste atenção no que está escrito. Enquanto eu compartilho com vocês, vou tomando um pouquinho de vinho aqui para relaxar, e final da noite é bom, ainda mais com uma leitura. E para falar de como as democracias morrem, eu vou citar uma frase do Mark Twain, que está aqui nesse livro, que diz o seguinte: Mark Twain foi um jornalista estadunidense no início do século passado, e ele disse o seguinte: uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos. Uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos. Então, com essa frase, eu quero trazer essa preocupação de como as democracias morrem. Eles trazem dois pontos muito importantes que foram primordiais para eles se preocuparem com a democracia estadunidense. O primeiro deles é que lá nos Estados Unidos, eles trazem no livro, que os caciques partidários, eles faziam um grande filtro para os possíveis candidatos, seja do Partido Republicano ou do Partido Democrata, porque nos Estados Unidos, apesar de existirem outros partidos, são apenas dois partidos relevantes, né, que então a gente acaba considerando como um bipartidarismo, mas os caciques partidários, tanto de um lado quanto de outro, eles faziam um filtro muito grande para que os candidatos, para as pessoas que fossem candidatas de seus partidos, fossem pessoas bastante coesas, bastante coerentes, que não fossem demagogas, como foi o caso do Trump, que acabou crescendo bastante com muitas polêmicas, com muitas situações contraditórias, inclusive ele mesmo se contradizendo. Mas isso acabou sendo, inclusive, uma estratégia que para ele deu certo. Então esse era um ponto. Os dois partidos tinham essa preocupação e o Trump conseguiu ter sucesso já nas primárias, porque trabalhando contra os caciques partidários, contra esse sistema todo, ele conseguiu superar esse processo, conquistando aí a possibilidade de ser o candidato republicano. E o segundo ponto, eu trago ele por segundo porque talvez seja o mais sensível de todos, é que, independente do resultado da eleição, os partidos sempre respeitavam o resultado. Independente se quem ganhou foi republicano ou democrata, o adversário sempre respeitava o resultado. E isso eu quero dizer com respeitar as instituições, respeitar
o processo e respeitar o resultado, mesmo havendo recontagens, em muitos casos, polêmicas, em colegiados, enfim. Eles sempre respeitaram o resultado. E a preocupação deles é porque o Donald Trump também estava questionando muito o processo e caso ele não vencesse, também já estava antecipadamente questionando o resultado. Não sei se vocês percebem alguma coincidência nisso aqui no Brasil. E vejo uma diferença substancial entre democracia e ditadura, para ser bastante raso, porque isso pode ser um assunto muito interessante para um outro vídeo, mas ser mais simplista, para ficar fácil, é que na democracia tudo é lastreado pela confiança. Então a gente tem confiança nas instituições, tem confiança no processo, tem confiança, por mais que aqui no Brasil mesmo a gente tenha muita frustração sobre como funcionam alguns órgãos públicos, alguns processos, sistemas, a gente confia que funcionam. Na ditadura não, o lastro da ditadura é o medo. Então, se por um lado na democracia a gente tem o sistema funcionando e operando com o lastro da confiança, da sociedade confiar nas instituições, no caso da ditadura é pelo medo. E isso, como disse Maquiavel no Príncipe, ele recomendava na época, e vamos lá, pegar a sugestão que eu dei de entender o contexto do autor e o contexto em que a obra foi escrita. Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, ele escreveu para poder trazer uma solução para a Itália que estava fragmentada. Então a Itália estava dividida em 7 e no entorno da Itália todo sofrendo com guerras geopolíticas, ou seja, de países e nações buscando mais espaço e guerreando para aumentar o seu território. Maquiavel estava preocupado que a Itália fragmentada do jeito que estava ia acabar ficando muito fragilizada e vulnerável ao ataque, aos ataques externos no caso. Então ele escreveu O Príncipe como uma sugestão para fortalecer e unificar a Itália. Então, às vezes, se você lê O Príncipe sem entender o contexto, você vai achar que Maquiavel é justamente o termo que a grande maioria conhece de situações e que chama de ser maquiavélico e etc. Mas às vezes não prestou atenção no contexto. E então a confiança ela é muito importante na democracia, nas instituições. E aí vamos pensar aqui e dar um exemplo muito simples. A gente hoje, mexendo com bastante tecnologia, você pode ter na sua conta do banco R$1.000, porque o seu celular, o aplicativo, até mesmo o extrato do seu banco diz que você tem R$1.000. Mas você não está vendo, você confia que tem R$1.000. A partir do momento que você perder essa confiança e todo mundo for às instituições financeiras para sacar esse recurso, para sacar esse dinheiro, é possível que gere um caos, como já gerou em muitas outras oportunidades no mundo, porque, notadamente, a gente não tem essa quantidade de recursos com que está circulando por aí, o que a gente vê, enfim, tem muito dinheiro parado, onde as instituições financeiras trabalham com ele, enquanto o seu dinheiro está parado, e outras tantas situações. O fato é que você não está vendo o seu dinheiro, mas você confia que está lá. E claro, na hora que você for utilizar o seu cartão, fazer um Pix, enfim, o processo é concluído, então para você tá tudo certo. Essa confiança acaba sendo correspondida.
No caso das ditaduras, não. É tudo pelo medo. É o medo de que uma instituição A não funciona, de que um processo é corrupto, de que já é tendencioso, e você discutir um resultado pelo qual você mesmo passou por esse processo, você foi eleito por esse processo, e ainda assim você continua discutindo isso, é bastante perigoso para a democracia. E aí, são esses dois pontos que eu acho que são interessantes da gente trazer no livro Como as Democracias Morrem, em específico, culminando nessa questão da confiança, propriamente dita. E aí, lógico, depois a gente pode avançar para esse aqui, que é muito interessante e fala bastante das fake news e também das teorias de conspiração e dos algoritmos nas eleições nacionais. Então, isso já acontece desde 1994. Não sei se você sabe. Mas se você quer saber se isso te interessou, se fez sentido para você, a gente vai aprofundar muito mais. E quem sabe o próximo livro que a gente possa conversar aqui e compartilhar com vocês seja esse aqui. E aí a gente pode... E aí eu vou medindo para saber se a gente vai aprofundar um pouquinho mais, se trazer apenas alguns pontos importantes são mais coerentes para você colaborar um pouco mais, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que tenha sido agradável para você. E se fez sentido, continua me acompanhando, curta, manda uma mensagem, se inscreve, que o objetivo aqui é melhorar a nossa convivência e principalmente a nossa política. Obrigado.